Esse Fórum de Psicanálise e Educação está integrado pelo professor Claude Mercier, que é um psicanalista, membro da Sociedade, da Escola Lacaniana de Psicanálise, e também professor colaborador da Universidade de Toulouse e editor da revista Le Univers, que posteriormente ele vai apresentar. A fala que ele vai fazer posteriormente se intitula Psicanálise e Educação, Compatibilidade ou Antinomia. Ele tem também várias publicações nesta revista, que eu só vou listar alguns títulos. L'évidence de même ou une expérience de labyrinthe, le finir de rire, l'inculte e l'intimité de diagrama. A outra colega de programa, nossa coordenadora de pós-graduação em educação aqui da PUC, professora Isabel Cristina de Moura Carvalho, tem formação em psicologia e também especialização em psicanálise. Atualmente, suas pesquisas se direcionam para os estudos ambientais, educação e sustentabilidade, novas perspectivas para a educação democrática. Esse projeto está integrado ao CNPq, com a cátedra de Anísio Teixeira, e é pesquisadora do CNPq e tem diversos orientantes. Inicialmente, eu vou passar a palavra para a professora Isabel, porque como esse Fórum de Interdisciplinariedade se caracteriza por um debate, ela vai inicialmente fazer uma questão de abertura desse debate. Posteriormente, o professor Claude Mercier vai fazer a sua apresentação, depois volta a palavra também à professora Isabel e, por fim, nós vamos abrir o debate para o público. Et le public va pouvoir participer à la fin. Então, boa tarde a todos. Eu vou iniciar retomando uma questão que foi o que nós foi a questão que deu origem a este convite para a participação do professor Claude Mercier aqui no Fórum de Interdisciplinaridade. A questão proposta foi discutir a relação entre psicanálise e educação. E discutir esta relação a partir de um tensionamento que existe, que a gente pode, que eu acho que é um tensionamento produtivo para a gente pensar o encontro ou desencontro entre essas duas áreas do conhecimento. E também duas práticas de intervenção. Aqui o título do fórum, o título deste debate no fórum é Psicanálise e Educação, Complementariedade ou Antinomia. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre a ideia de complementariedade ou antinomia entre educação e psicanálise. E com isso, provocar a fala do professor Mercier. Nós que trabalhamos com educação, pensamos, e sobretudo eu particularmente venho trabalhando com uma modalidade específica de educação, a educação para o meio ambiente, e aí essa questão também se coloca de uma forma bem interessante. A gente imagina que o papel da educação, por exemplo, uma educação ambiental, uma educação que visa formar sujeitos ecologicamente orientados, sensibilizar para a questão do ambiente, ela busca formar um certo hábitos ecológicos, hábitos no sentido do Bourdieu.
E, neste caso, supondo o sucesso dos seus propósitos de generalizar uma norma, né, uma norma ecológica, uma norma, como parâmetro de conduta socialmente desejável e culturalmente valorizada, em que medida o seu sucesso não traria em si mesmo a contradição com a performance antinormativa e libertária que caracteriza as raízes contraculturais e a posição antissistêmica da crítica ecológica, por exemplo, à sociedade industrial. Né? Então, isso que eu trago em relação à educação ambiental também poderia ser apresentado em relação a outras modalidades de educação. Há muitas modalidades de educação que têm uma ideologia emancipatória, libertária, etc. No entanto, elas são voltadas para formar um sujeito de acordo com uma norma que elas consideram, né, culturalmente interessante, socialmente justa, enfim. É justamente essa tensão entre normatividade e antinormatividade na educação que foi o ponto central de uma discussão na década de 80, no contexto da leitura lacaniana de Freud, no livro Freud, o Antipedagogo. Nesse trabalho, a psicanalista lacaniana Catherine Milot, em 1987, ela reivindica o caráter antagônico e irreconciliável entre psicanálise e educação. O suposto saber e o lugar do mestre, enquanto é assumido pelo pedagogo, precisa ser destituído pela psicanálise, como condição da relação analítica, né? Ou seja, e esses já são conceitos lacanianos, não é? A ideia da psicanálise é justamente, e o psicanalista é não ocupar esses lugares. Essa é a pedra de toque deste antagonismo, que designa como modelares ou inculcadoras as pretensões da pedagogia em oposição à ambição disruptora da psicanálise, de fazer surgir o sujeito aonde ele não é ouvido. Essa perspectiva parecia irrefutável na época, principalmente se lembrarmos que se tratava do momento de demarcação do campo lacaniano no Brasil, sobretudo, desejoso de diferenciar-se da educação, que aparecia como uma vizinha incômoda. Educação e psicologia são áreas muito próximas, não é? E, portanto, a psicanálise também é uma área que faz parte dessa vizinhança. E isso era bastante problemático naquele momento para o estabelecimento do campo lacaniano no Brasil. Contudo, 10 anos depois e também depois de algumas experiências de educação terapêutica, levaram a uma espécie de revisão, uma certa revisão dessa posição do final dos anos 80. No Brasil, quem fez a tradução do livro da Catherine Milot foi a Maria Cristina Kupfer, que é uma psicanalista de São Paulo, ligada à Universidade de São Paulo, à USP, e que também, nesse período, depois, nos anos 90, ela teve uma experiência que até hoje permanece na USP, que é a da Escola da Vida. Ela organizou uma escola para crianças psicóticas. Então, em 1999, revendo as posições de Catherine Milot e preconizando alguns pontos de encontro entre a psicanálise e a educação, a Maria Cristina Kupfer, ela faz um artigo que se chama justamente, né, Freud, Antipedagogo, 10 anos depois. E ela vai discutir ali o lugar, né, o lugar de um mestre não todo, que o educador poderia ocupar enquanto agente que deixa desejar, né, deixa que o outro deseje, e promove, sem ser um analista, as condições para que se constitua em sua prática educativa um sujeito que não é o seu espelho. Nesse debate, segue vigente uma questão de fundo para a educação ambiental. Em que medida se pode observar, através do fenômeno ecológico, a formulação de uma nova tradução para o problema humano da infelicidade
do descontentamento ou ainda do mal-estar civilizatório. Qual o papel da educação, de modo geral, e da educação ambiental em particular, como espaços formativos e subjetivadores dentro desse processo? Como a educação ambiental se institui como formadora de hábitos nos processos de ambientalização dos problemas e conflitos sociais e existenciais? Em que medida este hábito ecológico pode constituir, incorporar e performar sujeitos para uma vida mais livre das restrições e da repressão da civilização, ou, ao contrário, estaríamos diante de uma pedagogia inculcadora, empenhada em modelar um novo padrão de comportamento ecologicamente correto? Bem, como eu falo, sempre a partir da pesquisa, né, na área de educação e meio ambiente, isso é o meu chão, digamos assim. Mas a questão que eu penso que o professor Claude, sobretudo, pode nos ajudar a pensar, é sobre essa antinomia que está ao fundo dessa questão, né, na relação entre educação e psicanálise, independentemente da gente estar falando de uma educação para o meio ambiente ou de outras educações, né? Essa antinomia entre uma pedagogia e a relação psicanalítica, né, na constituição de sujeitos. É isso. Muito obrigada, Isabel. Passo a palavra ao professor Claude Mercier. Merci de votre accueil et merci Isabelle de cette invitation. Et je vais me permettre de lui donner en public une publication de notre mostrar uma publicação da nossa escola, que eu faço parte de uma escola psicanalítica lacaniana. E eu vou lhe dizer por que eu vou dizer aqui, vou oferecer ao público, né? Nós publicamos durante os anos 90 um certo número de traduções bilíngues em francês, e depois de um certo tempo, porque o Freud não estava no domínio público ainda, nós tivemos um processo pela casa de edições francesa, a Maison da Edição Francesa, que publicava o Freud, porque tinha uma questão de direito jurídico. O que foi interessante é que nos disseram, quando eles nos proibiram de publicar, eles nos disseram: a sua tradução é muito boa, não é este o problema. Mas vocês devem entender que se vocês multiplicarem as traduções distintas de Freud, vocês vão derrotar o público. Portanto, efetivamente, eu propus esse título, Psicanálise e Educação, Compatibilidades ou Antinomia. Eu devo dizer que depois de ter colocado esse título na minha intervenção, eu me lembrei de uma declaração do Lacan, que vem de 1978, na final dessa época de ensino, e olha o que ele diz. Assim como hoje eu chego no pensamento, a psicanálise, ela é intransmissível. E ele ajunta ainda, é muito chato, muito desagradável que cada psicanalista seja forçado, já que é necessário que ele seja forçado de reinventar a psicanálise.
É um pouco o problema da nossa escola, de ler este Lacan dos anos 70. Tem alguns textos dos anos 70 que as pessoas podem recitar talvez até de cor, mas a dificuldade de poder ler esses textos, mesmo sendo francês. Então, é claro, já que a psicanálise é intransmissível, eu não digo o ensino da psicanálise, não é isso. Você pode seguir um curso de psicanálise, mas ela é intransmissível. Se eu sou Lacan, este é o enunciado. Então, eu poderia fazer como Jane Cage fez um silêncio de 4 minutos e depois vão beber alguma coisa juntos. Mas o gesto de Jane, que é revolucionário, a repetição deste seria uma farsa. E de toda forma, somente uma reinvenção da psicanálise seria possível, mesmo em pequenas diferenças. Senão, eu acabaria numa repetição de normas e similitudes de coisas parecidas. É o que acontece um pouco na psicanálise corrente na França, onde reina a dignidade do tema, o ser do psicanalista, ele fabrica coisas. Eu não estou inventando nada, eu estou fazendo citações de estudos psicanalíticos lacanianos. Eu posso explicar. A revista se chama O Diabo, provavelmente. Foi escrita em 2011. É necessário formalizar o saber operatório da melhor forma possível para elevar a dignidade do ser. A psicanálise seria totalmente transmissível neste ponto. Então vocês veem que isso não vai muito bem no campo psicanalítico na França. Eu só falo da França. Eu não sei da experiência brasileira. No Brasil, para poder também o que se faz no Brasil. Eu não sei se aqui funciona tão fortemente. No nível da educação, a gente pode dizer que a escola, ela já tentou de tudo. A gente faz de reforma em cima de reforma, ou pelo menos uma reforma por ano. Mas talvez aqui o ensino vá melhor que lá. Mas nesse estado de coisas tem uma interrogação do Foucault. É um pouco chato, porque é uma interrogação que eu tenho de memória, porque ele está nos livros dele. Talvez ele não tenha dito exatamente assim, mas o que é uma coisa do Foucault. Como chegamos ao ponto que as crianças detestam a escola? Eles não querem ir? E eu acho tem muito erotismo, muito desejo na transmissão. Nós fabricamos uma transmissão asséptica. Então, o Foucault e o Deleuze também se preocuparam de certos problemas da escola e da transmissão, e eles vão me servir como intercessor. Que a psicanálise inventou uma nova figura do amor, se a psicanálise fez uma erotomania de passagem, se o desejo é a essência da realidade e não mais a essência do homem, como que chegamos a ter
tirar a parte erótica da transmissão. Aqui está o que Foucault diz. Todo o sistema de educação é uma maneira política de manter, de modificar a população e o discurso, com o saber e o poder que leva junto, que carrega junto. E o Foucault vai dizer, numa entrevista em 1994, o título é A Preocupação da Verdade. Reencontrar a problematização significa o conjunto de práticas discursivas que faz entrar a pessoa no jogo do certo e do errado e que constitui o objeto do pensamento. Então, eu vou seguir um pouco o Foucault e eu vou tomar a terceira parte de Vigiar e Punir, o livro que apareceu em 1945. Ele é consagrado para a educação. Eu retomo a citação do Foucault, que se chama A Preocupação da Verdade, reencontrar a problematização, o conjunto de práticas discursivas e não discursivas, que faz entrar alguma coisa nesse jogo do certo e errado e o constitui como objeto para o pensamento. Então, eu tomo le livre Surveiller et Punir, Vigiar e Punir, que saiu em 1975, que ele segue as lutas políticas que o Foucault já tinha tido, o Deleuze também, sobre o grupo da formação das prisões, era uma coisa muito política. E essa terceira parte é consagrada à educação e à disciplina. Isso vai junto com o conceito do sujeito, da sujeitização. L'analyse de Foucault de la société disciplinaire l'a amené à levou a analisar la discipline, a disciplina, et il fallait opérer ce qu'on appelle un bon dressement, c'est-à-dire un dressage. Bom regramento. As pessoas tinham que se constituir como os outros. Et les opérations qui constituent le sujet scolarisé constituem o sujeito escolarizado são feitas em função de 4 parâmetros: l'espace, o espaço, le temps, o tempo, la ritualisation, a ritualização et le regard. E o olhar. On avait ainsi então tínhamos desta forma un art de répartition dans l'espace, art de repartir o espaço, l'invention de la salle de classe, a invenção da sala de aula, com as suas cadeiras e mesas enfileiradas, l'emploi du temps, o emprego do tempo, les entrées à heure fixe, les cloches os horários fixos, era o relógio que soava para o recreio, le regard du maître, o olhar do mestre, na posição que eu ocupo mais ou menos aqui, et les rituels de la sanction et de l'examen. De passar de ano e do exame. Et bien sûr, il y avait cet art de punir, esse art de punir, qui visait une normalisation. Que tinha o objetivo de normatizar as coisas. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni répression, não tinha nem repressão, nem expiação. C'est-à-dire qu'on pourrait reprendre, a gente pode retomar, se vocês quiserem, as análises do Foucault que ele produziu na prisão e usar para a escola. On a
une forme école. Nós temos uma forma que se chama escola. On pourrait dire une forme de contenu. Uma forma de conteúdo. Qui s'enchaîne avec que d'autres se encadeia com outras formas. A prisão, la caserne, a caserna dos soldados. Et qui s'impose à un moment donné impõe a um momento dado dans le champ social. No campo social. C'est-à-dire que vous êtes sur le même socle archéologique. No mesmo nível arqueológico. Et vous avez une forme e vocês têm uma forma de expressão, que é o exame, uma forma de expressão que pressupõe reciprocidade com a forma conteúdo escola. A forma escola já foi muito denunciada e a forma de expressão é diferente, é distinta. É com esta escola que faz um exame da sociedade disciplina, que faz a disciplina, que inicia a pedagogia, que funciona como ciência. E eu penso que talvez seja a hipótese que eu coloco, talvez seja o nosso ponto comum. O que quer dizer, com a psicanálise, ela se pensa como ciência, ela também. E o problema é da pedagogia, e também é problema da psicologia no momento que ela se coloca como ciência. Mas esta análise da escola, que funciona na sociedade disciplinatória, ela não está no seio da nossa sociedade atual. Na realidade, para Foucault, a gente sabe que cada época constrói, pelas suas práticas e discursos, o objeto chamado educação. O mestre, o aluno, o que quer dizer que temos práticas e discursos que constituem e fabricam os objetos do saber. A forma escola, da forma como a conhecemos, ela tende a desaparecer. Quando eu digo forma escola, não é a escola que vai desaparecer. Não, isso não quer dizer a morte da instituição escola, porque essa leitura que a gente reencontra quando a gente fala da minha escola, que fez essa parte de inconsciente, de falar da morte de Deus. E isso compreende a leitura do Foucault, do Deleuze e do Nietzsche. Não é a morte de Deus, é a morte da forma Deus. É essa forma que desaparece. E a forma diz respeito aos modos de existência. Então, se a gente segue as análises do Foucault e do Deleuze e Guattari, nós não estamos mais numa sociedade disciplinatória, mas seria mais numa sociedade de controle. E vou falar um pouco sobre a sociedade de controle. Essa palavra vem do contador americano que trabalhava com Kerouac e outros, e seria interessante, esse trabalho nunca foi feito, mas seria interessante ver a relação entre o Foucault e Deleuze. O Foucault era muito amigo, se encontrava seguido desde os anos 70,
Ele estava num grande colóquio que aconteceu em Nova York. O Foucault conhecia toda a obra do Berroux e ele também falava bem francês, conhecia a obra do Foucault. Et comme dit un bon mot de Lacan, e como Lacan dizia, sejamos fortemente contemporâneos. Ou comme a pu le dire, ou como o Guattari poderia dizer, numa das suas últimas intervenções, olha o que ele diz. Nosso mito existencial está impregnado pela ciência. Se banha na ciência de hoje. A tecnologia faz parte do nosso momento familiar. E o meu romance familiar é muito mais próximo da informática, da telemática, hoje, eu diria hoje da internet e das novas biologias, novas tecnologias do YouTube, Facebook, todos esses desenvolvimentos da cosmobiologia, da biologia, que era muito diferente da época do romantismo e do sofrimento do jovem Werther. O que eu proponho, eu vou passar por um caminho um pouco distinto da leitura que se pode fazer das palavras e as coisas do Foucault. E eu vou tomar uma análise para estudar a sociedade da soberania disciplinária, do controle. Eu vou falar dos autômatos, das máquinas. A gente pode dizer que a sociedade de soberania são as máquinas simples, os autômatos, tipo o relógio. Então, coisas no nível mais comum. A sociedade disciplinatória, ela se situaria no final do século XVIII ou XIX, começa no século XX, são as máquinas térmicas e motoras. Hoje, pelo menos desde os anos 50, e eu tive a alegria de ir a São Carlos, ao lado do elevador, no hotel onde estávamos, tinha uma placa que dizia que o inventor da bolha informática tinha trabalhado ali em São Carlos e que era um brasileiro. Hoje, estamos numa época onde podemos dizer que é a invasão do Vale do Silício, a invasão do silício. O Deleuze falou da vingança do silício. Nós estamos na presença de autômatos cibernéticos, automáticos, e esses autômatos, eles não se definem mais pelo que eles fazem, mas em relação ao que eles dizem. Eles são definidos em relação ao ato da palavra e não mais em relação à motricidade. Portanto, se eu retomo essa problemática de formas de desenvolvimento, as formas que são a expressão das relações de forças determináveis, quando as forças do homem entram em relação com as forças que vêm de fora,
E a composição seria como da sociedade soberana, que seria Deus. Na sociedade disciplinatória seria o homem. E na a sociedade que nós vivemos hoje, retomando o Nietzsche, de super-homens. Eu esqueci. Eu vou fazer um pequeno quadro muito simples. Mas imaginem. Imaginem que nós estamos no século XIX. Não, no século XVII. Nós temos as máquinas da primeira geração, a relogeria, as polias, e o que desenvolve a análise que fez o Foucault nas Palavras e as Coisas, é a análise da riqueza, da história natural e a gramática universal. O que quer dizer, nós temos ordens do infinito. E essas ordens de infinito correspondem à forma Deus. No século XVIII e XIX, nós temos as máquinas de segunda geração, a termodinâmica, por exemplo. E em vez da riqueza temos o trabalho, em vez da história natural nós temos a vida, a biologia, e o que substitui a gramática universal é a linguagem. É o que nos vai levar a fazer a distinção entre a letra e o som. Mas se a gente tomar a análise depois da Segunda Guerra Mundial, nós somos na época das máquinas de terceira geração, a informática, a cibernética, e ao nível da vida e da biologia, nós passamos ao código genético, a biologia molecular e a nanotecnologia. A linguagem, por exemplo, segundo Foucault, vai passar pela sociedade de controle, pela literatura moderna. Então é preciso ver que essas forças de vida e trabalho de linguagem, elas não se juntam nunca no mesmo ritmo. Então, a questão que a gente pode se colocar, com que novas forças exteriores, as forças do homem, entram em relação. Para o Foucault, e eu repito, a literatura tem uma nova função, e essa nova função constitui a reunir a linguagem. A literatura como contrapartida da linguística. Para a vida se reúne sob a forma do código genético. Passamos da biologia do século XIX à biologia molecular. E nas pesquisas atuais, um código genético captura um fragmento de código. É o exemplo famoso que vocês têm em Deleuze e Guattari, o exemplo da GAP e da orquídea. A orquídea captura um fragmento de código. Não é mais uma filiação, mas uma captura de código. Não tem mais tradução. E para o trabalho, esse se reúne nas máquinas de terceira geração. Vocês têm novas memórias com o silício e vocês têm novas maneiras de trabalhar.
nós temos uma espécie de decalagem, de diferença entre a economia e o trabalho humano. Para a economia, a gente pode citar os computadores que estão lá em Wall Street, onde mais de 50% das trocas se fazem automaticamente. As vendas de ações são automáticas. O silício é o reino do inorgânico. Nós é o carbono. Nós estamos no reino do carbono. O carbono é o orgânico. A vida passou pelo carbono. Então eu acho que a dificuldade de ler a nossa época, pelo menos para mim, nós estamos numa passagem para uma outra coisa em relação à sociedade de controle. Nada nos diz que os futuros computadores serão feitos com silício. Eles podem ser feitos com material orgânico. Nós temos a nanotecnologia. Vocês têm nanotubos de carbono. E podemos pensar, então, em imprimir coisas em 3 dimensões. Eu não sei se vocês já viram essas impressoras de 3 dimensões. A primeira vez que a gente viu isto, eram jovens que trabalhavam que eles traficavam computadores, etc. E conseguiram fabricar um objeto diretamente em relação à imagem que eu desenhei na tela. E é realmente muito impressionante. Eu acho que, e essa é a minha hipótese, que é que nós estamos numa mutação diagramática. Estamos mais ou menos, como o Foucault falou no Vigiar e Punir, tinha diagramas distintos, diagrama de soberania, de disciplina, mas tinha também, ele falou de um diagrama intermediário, onde havia um diagrama chamado Napoleão ou nazista, por exemplo. E, claro, o silício, ele ultrapassa a ciência. Nós temos novas formas de arte. Nós temos a imagem eletrônica, essa imagem numérica que funciona com incrustação. A tela se torna uma mesa de informações e o visual passa todas as informações. A imagem, ela diz muito. O fundo da imagem é a imagem. E a imagem controla a imagem. A televisão, a internet, o YouTube é o controle das imagens. E viajar é verificar como a televisão funciona nos outros lugares. Mas como diz o Blanchot, a gente não viaja pelo prazer. A gente não chegou nesse tipo. A gente pode ser trouxa, mas não tanto. Mas vocês têm novas formas de trabalho também. O teletrabalho. O trabalho parcelado, fracionado. E vocês têm aqui na universidade, eu vi ali num cartaz, vocês têm o ensino à distância. Nós temos as operações à distância.
E nós vemos que, desde uma certa época, a gente tem uma biopolítica das populações. Não é mais o controle de corpos de limites aceitáveis, mas é o controle de corpos no mundo da frequência. E a gente vê que o cálculo de probabilidades é muito melhor que dentro da prisão ou dentro das escolas. O que foi a multiplicidade, prisão, escola, fábrica, isso não está mais adaptado. Nós temos hoje uma multiplicidade de probabilidades. E eu repito, isso não significa o desaparecimento da prisão. Nós teremos algum restinho de sociedade soberana e disciplinária, mas hoje nós temos, por exemplo, a pulseira eletrônica para controlar. Pelo radar de controle. Isso funciona com cálculos de probabilidade do fluxo da passagem dos carros. E hoje, vocês podem ensinar diante de 10 mil ou 1 milhão de alunos usando a internet. Mas vocês têm, e eu falo do direito francês especificamente, vocês têm a obrigação dos meios de estar lá, de dar as suas aulas, e vocês têm uma mudança que acontece também na medicina também. Vocês têm a obrigação do resultado. A gente vê desenvolver-se processos, por exemplo, de alunos que vieram para a aula, o professor estava o professor deu a sua aula e o aluno pode fazer um processo no final sobre a qualidade do ensino. Ele pode processar por causa da qualidade de ensino. Outro exemplo mais preciso na medicina, você pode fazer uma consulta no seu médico, o médico faz o seu diagnóstico, essa é a obrigação dele, dos seus meios, mas você pode lhe processar, porque ele não sabe ensinar, em relação a um médico mais especializado do que ele, e que poderia refinar o resultado do diagnóstico. Então, vocês estão, ou nós estamos, nós somos avaliados e quantificados. Nós temos uma mutação do direito jurídico, não é mais a pessoa humana, mas é o ser vivo, a vida. É muito interessante esse problema. A gente vê, por exemplo, na França ou na Europa, os que são a favor ou contra o aborto, por exemplo. O objeto do debate não é mais sobre a pessoa humana. As pessoas não dizem mais que é um ser humano, o feto, mas eles dizem que é um ser vivo, e é em nome desse ser vivo que os que são a favor e os que são contra o aborto, eles vão estar na mesma extrato arqueológico, os pró ou contra a qualidade de vida. Então eu faço o que eu quero do meu corpo. É claro que a carta azul, a internet, o telefone são controles. Quando uma biblioteca é organizada
em certos temas, quando você pega os seus livros de forma eletrônica, se sabe exatamente qual livro você lê e quanto tempo você fica com ele. Hoje, nós assistimos uma burocratização crescente. Burocratização no sentido... Eu acho que em português isso tem um sentido positivo. Ah, então tá bom. Então é a mesma coisa que na França. A máquina, eu falo da máquina educativa e da saúde mental. A saúde, por exemplo, na França, quando as crianças são colocadas na creche, a gente não muda mais, não muda mais a sua roupa. A gente fala que ele tem que ir, se fala de saúde mental. Quando a gente entra numa gestão tecnicista e uma abordagem positivista, eu acho que o nosso programa comum, o nosso ponto de encontro, é a questão da avaliação. E associado a isto, as teorias e as práticas do comportamento e cognitivas. A partir do momento, como eu disse, onde a psicanálise se pensou como ciência e a educação também se pensou como ciência, pelo menos na França, é evidente que encontramos e continuamos a encontrar no campo da saúde mental e da educação as ciências cognitivas e comportamentalistas. E eu acho que, para mim, essa pseudociência, elas estão de fazer funcionar nas escolas, nos centros de saúde mental, uma avaliação, uma autoavaliação constante. Hoje, nós temos uma triangulação para ver a avaliação e o saber, onde as preocupações de gestão se tornaram mais importantes que as preocupações éticas. E eu acho que é uma problematização que o Guattari desenvolveu, mas podemos citar também o Deleuze, o Foucault, Gilles Châtelet. Isso nos permite de sair um pouco dessa armadilha infernal da avaliação. Eu acho que é necessário, se a gente quiser pegar o que tem de rico esse movimento psicanalítico, de criativo, de inventivo, não se deve se pensar ou se colocar como homens da ciência e de colocar a psicanálise, mas também a educação, em termos de paradigmas estéticos. Isso não quer dizer que se deve estetizar a psicanálise ou o social, mas estar mais próximo da criatividade. E isso deve nos permitir cartografar uma subjetividade que não está lá ainda, mas que já está lá, de certa forma, num movimento que vai se tornar, vai devenir. Eu terminarei citando o Guattari, de forma breve.
O que está em questão sobre esses novos paradigmas estéticos seria o de trabalhar em termos de diagrama, o que quer dizer em termos de desenvolvimento de heterogeneidades e posições. O objeto toma a sua consistência quando ele escapa à redundância subjetiva. Quando ele escapa, pelo menos, quando o eu é levado, ou ele é atraído pelo processo, então o processo se torna autopoético e autoconsistente. Eu agradeço a todos. Muito obrigada, professora. Merci beaucoup. A sua palavra. Là, je passe la table à la professeure Isabelle. Je vous remercie la présentation. Como vocês viram, Comme vous avez vu, ele fez deslocamento. il a fait un déplacement. E da oposição inicial que eu propunha entre psicanálise e educação, o professor Mercier redesenha, não é, essa questão para colocar em oposição aí um campo formativo ligado à ideia de criação, de invenção, um campo formativo, né, digamos, de produção de singularidades, como diria o Guattari, em contraposição a um campo normativo que aparece associado à ciência. Né? Então, enfim, um pouco retomando, né, a minha compreensão da sua fala, é quando a psicanálise e a educação, então, aspiram ser ciência, que elas, digamos, entram nessa modo, não é? Nessa forma ciência, que é uma forma que enquadra de um modo muito mais normativo do que esse outro campo, digamos, que poderia ser o campo da emergência das singularidades, do desejo do sujeito, de modos de subjetivação plurais, enfim, né, vamos dizer, que essa atenção, né, que se redesenha na fala do professor Mercier. E o que também eu destacaria, e acho que é muito interessante para a gente pensar, tanto na educação quanto na psicanálise, sobretudo quando, como o professor Mercier destaca, o tema da transmissão da psicanálise. Afinal, a psicanálise ela é uma prática clínica, mas ela é uma prática de análise, inclusive, da sociedade, de análise social. Mas ela é também um campo de transmissão, de formação de psicanalistas. Não é? A gente estuda anos e anos e anos dentro de uma formação, que, aliás, eu acho que é o modelo mais perfeito do que a gente chama de educação continuada, né? Porque a formação psicanalítica nunca acaba. Ela sempre, né, enfim, tem todo um modo de formação entendido aí, né, na vida de formação dos psicanalistas, onde ela é bastante longa e continuada. Mas, enfim, essa ideia da transmissão, ela é interessante também, porque também na educação a gente pode se perguntar o que é que se transmite, o que é transmissível, né? O que é possível de ser transmitido, e uma parte dessa experiência formativa, ela jamais será passível de transmissão. A gente também, eu diria, talvez na discussão dentro do campo da educação, talvez a melhor... A tradição que melhor expressa isso é a tradição alemã romântica da Bildung, onde a formação do sujeito
advém de uma experiência no sentido forte do conceito de experiência, no sentido hermenêutico forte, aonde não é transmissível, né? Ou seja, não é nada que se passe numa relação de ensino-aprendizagem, por exemplo. É algo diferente de uma aula ou de um curso formal que se faz. A Bildung, ou a formação do sujeito, ela se dá na experiência, né, enfim, inclusive interpessoal, que inclui a relação professor-aluno, mas jamais se limita ou se reduz a essa relação. Então, digamos, né, acho que essa questão também tem uma tradução dentro da educação, né, sobre o que é possível transmitir, como é que se dá a transmissão, né? Enfim, desde uma visão mais conteudista, ou seria o correlato a uma visão comportamental ou cognitivista na psicologia e na psicanálise, né? Não se trata aí absolutamente de entender a transmissão como transmissão de conteúdos, né? Mas a transmissão como formação do sujeito. E, bom, se a gente, então, entende que há esses modos de formar, né, modos de psicanalizar, ou de fazer psicanálise, como a Márcia me disse, né, que é em francês. Como a gente pode pensar essas formas na sociedade contemporânea, que dentro da categorização Foucaultiana seria uma sociedade do controle? E como nos diz o professor Messier, já uma sociedade do controle passando numa transição para outro modo, né? Uma sociedade do controle que já está ensaiando, já está, digamos assim, até mesmo a explicação Foucaultiana para a sociedade do controle já não dá conta das novas formas de viver, de existir, de organizar o tempo, o espaço, a ritualização, o olhar, enfim, né, que agora se recolocam de uma outra maneira dentro, né, desse mundo telemático, informático, não presencial, mediado pelas tecnologias, por exemplo, como ele caracteriza, né, esse terceiro momento também associado a essa sociedade do controle em vias de transição para né, isso me lembra aquela ideia para quem usa as categorias modernidade e pós-modernidade, por exemplo, né, a ideia da modernidade, da alta modernidade, né, aquilo que está no limite de um modelo, né, mas ainda não é outra coisa. Mas, enfim, como é que a gente pode pensar a questão da liberdade e da normatização, da criatividade, não é? e do enquadramento, né, do controle nesse momento contemporâneo, né? Acho que talvez o professor Messier pudesse depois no debate nos dar mais algumas pistas sobre o que ele pensa, como é que ele vê esse momento. Acho que todos nós podemos nos identificar com, digamos, a predominância desse modelo avaliativo, das normas, dos resultados, enfim, todos nós de alguma maneira estamos assujeitados, né, por essa forma, né, e em que medida que a gente, dentro desse contexto, estabelece ou não estabelece os nossos pontos de fuga, não é, para também poder continuar reinventando, né, as nossas, ou produzindo sentido, né, e de alguma maneira escapando sempre dessas tentativas de redução e de enfim, esgotamento dessa capacidade criativa do sujeito. Eu acho que também é uma força importante que opera aí tensionando esses modelos de controle que nos assujeitam. Bom, agradeço, Isabel.
Agora nós vamos passar, que ainda temos mais de 20 minutos, para as perguntas da plateia, que tem aqui o microfone. Vocês já estão lá? Obrigado. E quem quiser se candidatar. Poser quelques questions. Boa noite, professor Messier. Boa noite, professoras. Eu me chamo Vitor e junto com a minha colega Rejane, nós somos supervisores de uma das maiores, se não da maior escola pública deste estado, que é o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, aqui em Porto Alegre. E atualmente na política educacional do nosso estado, nós estamos vivendo alguns momentos de mudanças, como o senhor comentou. Assim, no início da sua explicação, e de certa forma estamos um pouco angustiados por causa disso, né? Então, o meu questionamento vai em 2 pontos. O primeiro é no sentido dessas mudanças, tanto dos programas quanto do currículo em si, nessa tenacidade, nessa vivacidade que o currículo tem. Se o senhor pudesse relatar um pouco da experiência francesa e de como na França se lidam com essas, como se lida na escola básica com essas questões, e também dentro desse sentido e num outro ponto, a questão da avaliação, né? Nessa perspectiva Foucaultiana de ser normativa ou formativa, né? Como trabalhar a questão da avaliação dentro dessas mudanças, desses paradigmas curriculares aí. Obrigado. Meu nome é Carlos, sou professor da URGS. Queria agradecer a sua contribuição e da Isabel nesse debate. E como nós fazemos parte de um grupo interinstitucional, que é o Sobre Naturezas, da URGS e da PUC, uma das questões que nós temos trabalhado é justamente a relação entre humanos e não humanos. Essa continuidade humano e não humano. E me chamou a atenção a sua reflexão sobre o silício. E a partir da questão do silício, a possibilidade que se coloca do orgânico ocupando o lugar do não orgânico. Nessa relação, sei que pode parecer um pouco desviante, mas eu queria chamar a atenção para esses processos, se o senhor pudesse comentar, né, desse papel cada vez mais central, né, que os elementos, os materiais ocupam nos processos da própria criatividade humana, da produção humana, da produção do sujeito. Essa relação que é uma questão que é central no nosso debate. Obrigado. Je vais répondre à la deuxième question. A segunda pergunta primeiro, depois eu pego a outra. Eu vou tentar, pelo menos. Vai ter colóquio no mês de maio em Florianópolis. E vai ter um palestrante que ele vai falar sobre, entre outras coisas,
O que se propõe hoje em dia a pais que têm crianças surdas de nascimento? Como fazer um plano? Desculpe, um implante. Como fazer um implante? Eles devem se colocar na posição dos pais que descobrem a surdez e o corpo médico chegando de forma muito gentil e dizendo aos pais: não tem problema, a gente vai colocar o implante e ele vai ser que nem todas as outras crianças. O que é interessante é que o trabalho desse francês que é surdo, que é um aluno de Bárbara, ele considera que ser surdo é uma cultura. Tem todo um movimento de crianças que colocaram implante e quando eles chegam na maioria, eles pedem para tirar o implante e passar a linguagem de sinais. Então existe um debate, a questão da oralização ou os sinais, e tem um debate dentro da linguagem dos sinais. Mas a gente vê como que os pais podem resistir a esta proposta de implante para uma criança que diz para os pais: olha, seu filho vai ser que nem os outros. Então a relação, a técnica, a normalização, é necessário que a criança seja como as outras. E isso é muito forte, é uma espécie de rolo compressor. O exemplo talvez seja marginal ou no limite, mas eu acho que esse exemplo que pode nos esclarecer o que está se desenhando como norma hoje. Eu vou contar para você uma história pessoal. Há alguns anos eu passei as férias num centro. Eu tinha filhos que não estavam muito grandes e no lugar onde eu estava ocorreu um assassinato. Uma jovem foi assassinada uma noite. E a técnica policial francesa, a técnica foi de pegar todos os adultos entre 16 e 60 e alguma coisa e fazer testes de DNA em todos. Esses testes de DNA vão entrar num fichário nacional. Cada vez que existe um crime, acontece um crime, eles verificam o fichário. Eu fui convocado pela polícia para fazer esta tomada de material. Eu achei que era apenas para me perguntar se eu tinha visto alguma coisa, etc. Como eu disse que eu era míope, eu não tinha visto nada, mas se eles convocassem a minha esposa, talvez ela poderia responder melhor que eu. Não, mas é você que nos interessou, mesmo que você seja míope. Então pegaram meu DNA. Como eu faço parte de uma posição política, eu não estou muito de acordo com isso, e se eu não estiver de acordo, o que vai acontecer? E aí eles me dizem: é muito simples. A gente vai prendê-lo por 48 horas e depois de 48 horas a gente toma o DNA do senhor. Eu pensei e disse: bom, eu prefiro dar o DNA agora. Mas eu disse para ela: isso é ruim. E o policial disse: não, eu só tô lá para pegar o DNA de todo mundo. E aí eu olho para ele e eu digo: você tem 30, 35 anos? E ele disse: sim. Você vai terminar em seguida o seu serviço na polícia, 40, 45 anos, você vai estar saindo. Mas você vai trabalhar em outra coisa, né? E ele disse sim.
E imaginem que eu tome o seu DNA e que eu detecte uma doença que pode se manifestar daqui a alguns anos. Você não vai conseguir trabalho. E aí o policial me diz, eu não tinha pensado nisto. Para a mudança, eu não sei, Vitor. Tudo que eu sei é que houve uma corrente nos anos 70 e 80 na França, iniciada por uma grande dama da psicanálise, que se chamava Françoise Dolto, e nós chegamos numa situação infernal em relação à infância. Eu citei o caso de crianças que estão nas creches, onde as pessoas não podem nem tocar nas crianças, não se pode nem tocar nas crianças, porque a regra era não me toque, a obrigação das crianças é que eles se toquem a eles mesmos agora. Nós passamos num movimento repressivo em relação à masturbação, que acontecia no século XIX, e hoje é o contrário. Se um rapazinho não se masturba, ele tem problemas e tem que enviar ele para o psicólogo. Então é o discurso hoje. E isso é catastrófico hoje ao nível da educação de crianças. Não tem mais, é por isso que eu citei esse problema, não existe mais erotismo na transmissão. É uma transmissão sem o erótico. E nós estamos um certo número aqui e nós sabemos que a gente era bom em algumas matérias em alguns anos. E a gente mudou de professor e a gente ficou menos bom nessas matérias, porque o professor era menos bom. Mas a relação é que era diferente. Il y a quelqu'un que veut poser une question? Bom, nós vamos agradecer ao professor Isabel e o grupo que está aqui, a possibilidade do Fórum Interdisciplinar, de interdisciplinariedade, trazer o professor Mercier, e agora nos encontramos em outro evento em maio, né? Então, muito obrigado, professor Mercier, muito obrigado, Isabel, e agradecemos a todos. E o serviço de tradução também.